E aí, pessoal, estamos aí para dar continuidade falando agora do campo magnético, né? Falamos do ímã, né? Agora dá continuidade. Do magnetismo, a propriedade, de onde veio, e agora vamos falar realmente o que interessa na física, né? O campo magnético, vetor campo magnético e as medidas aí, e os vetores, né? Vai entrar aí a medida de vetores. Vamos lá, então? Começar. Iniciando aí, né? Campo magnético, falar um pouquinho do conceito, agora, poxa, não vai ter história, mas tem conceito, tem mas conceito. Tem um conceito, conceito tem que ter. Campo magnético produzido por uma corrente elétrica. Campo magnético depende da forma do condutor. Bom, vamos lá. Habilidades: estabelecer características do vetor indução magnética, reconhecer as características do campo magnético gerado por corrente elétrica em um condutor, perceber que o campo magnético gerado por corrente depende do formato do condutor. Bom, campo magnético, né, o conceito campo magnético é a concentração de magnetismo que é criada em torno de uma carga magnética num determinado espaço. É o ímã que cria o campo magnético, da mesma forma como é a carga elétrica e a massa que respectivamente criam um campo elétrico e o gravitacional, né? Um relacionado à carga, o outro relacionado à massa. Então aqui, esse experimento, ele é bem tranquilo. Se der, nós vamos fazer aqui, se der para visualizar, eu estou aqui com o material, mas vamos dar uma olhadinha, porque você percebe aqui, ó, as linhas de campo, ó. Você percebe que tem realmente essa linha de campo que está sendo criada aí. Bom, aqui os materiais, nós vimos na outra aula, né, da forma que eles se atraem. Se você coloca um ímã, ele vai atrair metais, principalmente o ferro, né? E atrair a direção ali, a agulha da bússola. Bom, isso pode ser mostrado através da imagem de um vetor, um ímã, que é respectivamente representado pelo vetor B, né? Que nós já vimos várias vezes. As linhas de indução partem dos vetores de indução magnética e dirigem-se do polo aqui, ó, norte, polo norte, para o polo sul, né? Então, aí a forma que as linhas convencionadas, né? Foi uma convenção, não é que isso aí tem que ser realmente dessa forma. E o campo sempre perpendicular a cada ponto, né? Isso. Tangente, desculpa, perpendicular não, tangente. Se pudermos traçar todos os pontos onde há um vetor indução magnética associado, veremos linhas que são chamadas linhas de indução do campo magnético. Estas são orientadas do polo norte em direção ao sul. Em cada ponto, o vetor B tangencia estas linhas, né? Então, quando fala tangencia, é como se passasse direto, né, dessa? Passando aqui, tocando só em um ponto. Então, essa é a ideia. Bom, as linhas de indução existem também no interior do ímã, portanto, são linhas fechadas. E sua orientação interna é do polo sul, porque se ele chega no sul, ele tem que ir do sul para onde? Olha só, para o norte, só que está em vermelho. Assim como as linhas de força, as linhas de indução não podem se cruzar e são mais densas, onde o campo é mais intenso. Então, isso aí é óbvio, né? Dentro dele vai se comportar desta forma. Características das linhas de campo, linhas de indução, não são reais. Direção do campo é tangente à linha, no caso, né? Direção do campo, tangente à linha. Intensidade do campo é aproximadamente a densidade das linhas. Né? Quanto mais densa, mais intenso o campo. Quanto mais linhas, né, você percebe que aqui, né, a maior concentração. Não pode se cruzar, lógico, formam ciclos fechados entre os polos. No exterior, vão do polo norte para o sul. No interior, né, no material magnético, vão do sul ao norte, na parte de dentro. Então aqui, ó, vão do sul para o norte. Unidades, né, Tesla. E aqui as unidades... Newton segundo, Coulomb, metro, né? Isso. Segundo e Coulomb, ampere. Então, as medidas normais. Outras unidades é o Gauss, né? Então, Tesla é igual a 10.000 Gauss. 10 a quarta Gauss. Isso. Então, aqui o ímã e as linhas de indução magnética aí, ó, saindo do norte, chegando ao sul. O que isso quer dizer?
que em cada ponto, se você passar aí, ó, só triscando, eles vão se orientar desta forma. Então, cada ponto, ele muda a direção, né? Aí vai, tipo, o vertical, quase na inclinado, depois inclinado novamente, aí volta. E aqui dentro, como eu falei, ele faz esse procedimento aqui, ó. O sentido, isso pode chamar aí de horário e anti-horário, se você quiser. Porque parte de cima está horário, embaixo tipo anti-horário. Círculo, né? A gente chama de... Mas a direção muda. Então aí, ó, mostrando novamente, se você botar uma bússola, aí mostra, né, que o norte vai atrair o quê? O sul da bússola. Tem até um exercício na aula anterior, né? Isso. Só que olha só a diferença. Se eu colocar em cima, já vai mudar, porque em cima sentido horário, embaixo sentido anti-horário. Então aí, só colocando as bússolas, você tem essa orientação. De acordo, ela vai girar mesmo. Você vai aproximando, cada ponto ela vai ter uma direção diferente. Nota, né? Substâncias ferromagnéticas, esses materiais se imantam fortemente se colocados na presença de um campo magnético. Então aí, ó, você consegue perceber que esses materiais vão acabar se virando uma espécie de ímã criado. Como o Décio falou, dependendo da temperatura, eles voltam, né? Lembrando que nós vimos na aula anterior que o alumínio não está nesse rol aí dos ferromagnéticos. Né? Aí você pensa, por que isso pode acontecer? Exatamente dessa forma aqui, tá vendo? Como se fossem os elétrons, né? Quando não tem corrente, eles se movem para todos os lados. Aqui eles estão em direções que não estão orientadas. O que você faz? Coloca um ímã do lado, ele vai orientar. Quando ele orienta, o que ele faz? Ele cria um ímã aí. Aí acaba atraindo, né? A forma, ele atrai e ordena essas partículas ali dentro. A chave de fenda, né? Para pegar parafuso muito difícil local, em alguns equipamentos, eles utilizam que ela pega. Ou parafuso muito pequeno, locais que aí é interessante. Um local difícil de colocar, né? Substâncias paramagnéticas são materiais fracamente atraídos pelos ímãs, né? Alumínio, eu mostrei na aula anterior, né? Que você vê que ele não é atraído, magnésio, sulfato de cobre. Então ele não vai ser atraído. Substâncias paramagnéticas aqui, ó. O que acontece? Você coloca próximo, ela não se orienta de uma forma legal, acaba não sendo atraído. O ferro é muito mais fácil você conseguir. As substâncias geomagnéticas, né, são materiais que, se colocados na presença de um campo magnético, têm os seus ímãs elementares orientados no sentido contrário ao sentido do campo magnético aplicado. Então, são outro tipo de substância, né? O cobre, prata e chumbo. Você vê que aí não tem o alumínio, não tem os outros que nós colocamos aí, né? Isso. Então, já são diamagnéticos. Temos 3 tipos aí. Então, olha aí, quando você tem um campo, não precisa, né? Ele organiza. O próprio campo magnético do ímã consegue organizar essas substâncias diamagnéticas. Não precisa decorar nada disso, né? Tipo de substância. Acaba repelindo. Acaba repelindo, que sempre no sentido oposto, né? O campo magnético uniforme, a ICMU é só campo magnético uniforme. De maneira análoga ao campo elétrico uniforme que nós vimos, é definido como campo ou parte dele onde o vetor indução magnética B é igual em todos os pontos, ou seja, tem mesmo módulo, direção e sentido. Assim, sua representação por meio de linha de indução é feita por linhas paralelas igualmente espaçadas. Esse, em forma de U, você faz com vários, né, Mac? Isso. Dá uma olhadinha aqui, pessoal. O que acontece? Você pode pegar, né? Marra um patrocínio para o Sudeste aí. Olha só, o que você tem? Um metal, né? Aqui o ferro. Você pega uma estrutura, o que você faz? Dobra em formato de U. Eu coloquei 2 ímãs. Isso. Aqui, ó. Ímãs de um lado, ímã de outro. Neodímio. Um ímã em forma de U, né? 2 neodímios, isso. Eu não coloquei aqui porque aqui não é necessário, não precisaria de 2. Ah, mas por que você fez isso, professor? Para provar que
Olha só, se eu colocar uma agulha de... Só que aqui ela tá pequenininha, mas vai aparecer aqui, ó. Uma agulha pequenininha, deixa eu ver aqui, não tá aparecendo. Acho que para o Sudeste segurar fica melhor. Vê se aparece. Eu tenho a propriedade de mostrar aqui. Aí, olha, é perfeito. Comigo aqui o negócio. O que acontece? Viu? Para provar que realmente o campo aqui é uniforme... Só que olha só, gente. A pequena bússola de ele não é uniforme todo, porque ele é fininho. Ele deveria ser mais largo para conseguir. Então, ele vai ser uniforme bem no centro dele. Justamente. Aí, como você prova? Vai colocar bem no meio e soltar. Opa. É, forte. Olha aí o que acontece, ó. Ela tá orientada. Se eu puxar para cá, ó, continua, tá vendo, ó? Aqui. Consegue? Tem que girar um pouquinho, Mac. Aí. Só. Não, aí. Aqui, ó. Olha lá, ó. Mas se eu levar, o que acontece, ó? Puxei pro outro lado, continua. Mas eu posso provar. Olha aqui, ó. Se eu colocar um pouquinho pro lado, como ela fica inclinada, tá vendo? Então, o único local que tá... E já tá fazendo curva. Então, se eu pegar um objeto solto e eu fizer aqui, ela vai começar a fazer aquela curva. Põe na pontinha aí pra ver. E aqui não fica. Ela não fica? Não, ela cai. Ó. O que acontece? Ó, ela está tentando... A força gravitacional dela ainda tenta puxar o outro lado, né? Necessariamente é porque as linhas de campo estão puxando, né? Então, no cantinho, no cantinho aqui, o que acontece? Aqui, ó, ela está fazendo curva. Então, ao invés de ficar retinho, vai ficar... inclinado. Então aqui eu consigo fazer, ó, mesmo que eu coloque embaixo... Quanto maior esse ímã em forma de U, melhor. Isso, né? Quanto maior aí. Então, observa aí, ó, certinho, ó. Mas aí tem que ser, ó, tem que ser, tanto faz, em cima ou embaixo, mas tem que ser bem no centro. Porque a barra é muito estreita, né? Se fosse mais larga... Então, beleza aí, ó. Ímã, você consegue criar um campo magnético uniforme. Beleza. Vamos lá, continuando? Para depois dizer, nossa, não vi nenhum, né? Tá aí, tá vendo a orientação. E ninguém tá segurando essa agulha, ela tá solta. Os alunos de física agora estão ficando bem experimentais, né? Tá certo. Vai mostrando que dá para mostrar, a gente vai mostrando para não ficar assim vago, né? Então aí o ímã... nem sempre tudo pode ser mostrado aqui. Tem líquido, por exemplo, né? Nós não podemos. Então aí, ó, o que eu fiz foi isso aqui, ó, esse desenho, só que não foi necessariamente igualzinho, mas a ideia lá principal eu consegui mais no centro, porque as barras elas eram muito estreitas, então as barrinhas não conseguem criar... Se não ter barra de ímã muito grande, né, tipo de 1 metro de distância, você formar... 2 chapas, né? Duas chapas seriam perfeitas, mesmo fina, mas o que acontece? Aconteceu exatamente aquilo ali, ó, que eu fiz com a agulha. Ela ficou orientada na direção do campo uniforme. Então, aí, o B é constante nessa região, né? Lógico que aqui no lado, gente, ele já começa a fazer curva, tá? Aqui ele já vai fazendo... Na realidade, a partir daqui ele já começa a fazer, ó, bastante. Então, por isso que não consegue. Lá eu tive que centralizar bem para conseguir ter essa imagem. Então, aí, ó, o campo, ele orienta qualquer agulha que você colocar ali dentro, né? O norte vai puxar o sul e o sul vai puxar o norte. Um sendo de alumínio, qualquer uma. Isso. Campo magnético produzido por corrente elétrica, com os elétrons e prótons, como, né, eles possuem características magnéticas, ao serem expostos ao campo magnético, interagem, né, sendo submetidos a uma força magnética. Então, eles têm propriedades também por ter eletricidade. Nós vimos que o eletromagnetismo está totalmente associado. Então, supondo aí campos magnéticos estacionários, ou seja, que o vetor campo magnético B, em cada ponto, não varie com o tempo. Não está variando. Partículas com uma velocidade inicial V, no momento da interação. Está passando com uma velocidade ali essa partícula. E que o vetor campo magnético no referencial adotado é B. Então, o que acontece aí, ó? Só que aí o campo magnético, ele está sendo circular, né? E as partículas estão se movendo nessa região. Então, o que acontece? Opa, passei. Ah, não. Era passando sozinho. Porque passa. Tem que deixar um pouquinho aqui. Então, se as partículas estão se movendo, dependendo do tipo de campo que houver ali, vai ter essa interação, ó. Olha só, ela está passando e faz um movimento, mostrando aí como está sendo criado esse... Adiantando, tem uma equação aí, ó. Uhum. QVB.
Nós vamos falar dela, né? Ainda vai. Aqui é só para demonstrar, né? A GIFzinha. Partículas carregadas na presença de campo magnético, mostrando que elas têm propriedades magnéticas, né? Podemos estabelecer pelo menos 3 resultados. Carga elétrica em repouso. Um campo magnético estacionário não interage com cargas em repouso. Porque se você deixa a carga em repouso, o campo elétrico dela fica contínuo. Ela precisa variar o campo elétrico para ter influência do campo magnético, né? Nós já vimos isso antes. Tendo o ímã posto sob um referencial arbitrário R, se uma partícula com carga Q for abandonada em sua vizinhança com velocidade nula, não será observado o surgimento de força magnética sobre essa partícula. Até porque a nossa equação aí de força magnética é QVB seno de θ. Se não tiver velocidade e velocidade for zero, tudo vai dar zero. Né? Que certo? Uma corrente elétrica é uma partícula se movendo. Se ela se move, ela acaba criando um campo magnético, né? Aí tem interação com outro campo magnético. Se não houver... A própria equação, zero, multiplica tudo por zero, vai dar zero. Um fio com campo elétrico, ele acaba tendo. Mas se a velocidade é zero, não vai ter essa propriedade. Tem que ter movimento, como foi falado. Carga elétrica com velocidade na mesma direção do campo. Um campo magnético estacionário não interage com cargas que têm velocidade não nula, ela tem uma velocidade diferente de zero, mas na mesma direção do campo. Porque lá é seno de θ, pode ver que na nossa equação é seno de θ. Isso. Sempre que uma carga se movimenta na mesma direção do campo magnético, sendo no seu sentido ou contrário, não há aparecimento de força eletromagnética que atue sobre ela. Porque se está na mesma direção, você vê que só em direções que é seno de θ, né? Então, o seno aí vai dar zero, a força magnética vai ser zero. Depende do ângulo entre eles. Ou 0, 180 vai dar zero, né? Isso, 180 também. Porque está falando a mesma direção, né? Mas não... Mesma direção. Só de mesma direção, não está citando aí o sentido. Sim, o mesmo sentido ou sentido oposto. Vai dar o mesmo, né? Seno de 180, seno de zero. O mesmo seno de zero é igual, E agora sim, a carga elétrica com velocidade em direção diferente do campo. Né? Quando uma carga é abandonada nas proximidades de um campo magnético estacionário, o campo magnético é estacionário, é constante. Com velocidade em direção diferente do campo, este interage com ela. Então, essa força será dada pelo produto entre os dois vetores B e V, do campo magnético e da velocidade. E resultará em um terceiro vetor perpendicular a ambos. Olha bem, B e V estão no mesmo plano, perpendicular aos dois formam o produto vetorial que nós chamamos de força magnética. Aqui embaixo ainda está sendo representado a questão do 180, que é da afirmação anterior, que é a mesma direção, né? Mas se ele tiver uma direção diferente, seria mais ou menos isso aqui, ó. Tendo velocidade para cá ou para cá, né? Para baixo. Qualquer ângulo entre 0 e 180, sendo diferente da direção do campo magnético, vai ter a interação. Mas nesse caso aqui é 180 e no caso anterior é zero. Mesma direção em sentido, mesma direção aqui em sentidos opostos. Bom, a carga com movimento perpendicular ao campo. Aí todo mundo sabe que é perpendicular, né? Fazendo um ângulo de 90 graus. Experimentalmente, pode-se observar que se aproximarmos um ímã de uma carga elétrica com movimento perpendicular ao campo magnético, este movimento será desviado de forma perpendicular ao campo e à velocidade, ou seja, para cima ou para baixo. Este será o sentido do vetor força magnética. Então, aí já está dizendo que só vai ser a maior possível, né? É o possível. Entre 0 e 90, nós temos também essa força. Tem. Menor, mas... Aqui, ó, nós vimos lá que tem quando está saindo da lousa e quando está entrando da lousa, o vetor, né? Só lembrando que esse X aqui, o que ele representa, né? Está entrando. Entrando, né? E o pontinho saindo. O período desse movimento não depende da velocidade, qualquer que seja o seu valor. O período não será alterado, o que vai mudar é o tamanho da trajetória. Então, o período é o tempo para se dar uma volta, né? Então, o raio vai ser o quê? 2π MBQ. Então, se você aumentar aí a carga, né, a massa,
o período muda, mas se você só mudar a velocidade, então não depende da velocidade. O período não depende da velocidade. Velocidade maior, você tem um raio diferente, ou velocidade menor, mas o que vai mudar o período é só a massa ou a carga, pode mudar. O campo magnético foi colocado, né? Aqui mostrando como é essa situação. Se o meu campo magnético está saindo daqui do norte, chegando no sul, o que acontece? A partícula está vindo daqui, ó, fazendo um ângulo de 90 graus, perpendicular. Então aí o que vai acontecer? Ela vai sofrer uma deflexão, né? Ela vai desviar. Isso é uma carga positiva. A carga colocada tem que ser positiva para ter esse desenho, tá? Para ser desviado dessa forma. Isso. Se trocar, o que acontece? Carga negativa vai para o outro lado. Isso. Ela vai para o norte e a positiva vai para o sul. Então aí... Não, na verdade aí mesmo. Ou positiva, ela deflete para o sul. Do... Isso. Eu digo que ela está indo na direção do sul, a positiva, e a negativa na direção do norte. Assim, porque em questão do sentido do campo, né? Uniforme. É contrário, ó, não está indo para o norte nem para o sul, mas é que está subindo ou não para o sul. E nem para o norte. Olha aí, você está confundindo. Está indo em outra direção, para cima e para baixo. Deixa eu apagar aqui, que foi questão de visão mesmo. O professor Décio falou que é difícil de ver. Ela está subindo aí. Está subindo, isso. Aí sim. Subindo. Dá a impressão, olhando de lado, dá a impressão que ela está indo lá para o sul, mas não está. Não, de perto a visão é diferente. Aqui Justamente. Aqui me enganou. Voltando, agora ela sim. não está indo lá, ela está desviando, tentando ir para baixo, para girar nesse sentido, sempre em volta, perpendicular ao ímã norte ou sul, perpendicular a eles, que é o campo magnético, a gente é perpendicular. A visão aqui me enganou bem legal. Indo para cima, né, olhando assim, dá a impressão que está indo para o azul. Um está subindo né, em relação a esse plano e o outro está descendo em relação a esse plano. Nossa, aqui enganou bem legal mesmo, que foi... dá a impressão que ia circular em torno do norte, não vai, ela vai circular perpendicular ao campo, porque a força magnética é perpendicular ao campo. Foi uma visão de idiota aqui, foi... Você está pertinho aí. Para cargas negativas, acontece esse caso. Justamente. Então, positiva para cima, negativa para baixo. Bom, continuando, né? De ótica aí, Merca. Cargas lançadas em um campo magnético. O que acontece? Está aí mostrando, né? Isso. Opa, deixa eu voltar aqui, que é um efeito. Foi de uma vez. Aqui. Ele vai uma de cada vez. Cada um, né? Várias situações aí, ó. Aí mostra o que não sofre, o que sofre e a forma que vai. Prótons, nêutrons, elétrons, positrons e alfa, né? Cada uma delas. Então, qual seria cada uma, né? A trajetória, carga positiva ou carga negativa e as que forem neutras, né? Isso. Então, aqui o campo, na realidade, ele está entrando, né? Então, ele está saindo como se fosse saindo da sua direção, entrando na lousa. Isso. O campo magnético, tá vendo aqui, ó? Então, isso eu já sei que está sendo essa situação de você para a lousa. Então, a primeira questão seria o próton é positivo, né? Isso. Justamente. Então, seria aí como se fosse para a esquerda, né? Isso. É perpendicular, então... Então, para lá, vindo para cá. Tentando girar aí, né? Para a esquerda. O nêutron não sofre nenhum tipo, né? O nêutron ele vai passar direto, então não vai sofrer desvio, não vai sofrer nenhum desvio. Elétron é negativo, positron. O positron também é positivo. E alfa, né? Então vamos ver lá. Então aí... 4, neutro, é o principal aqui, porque não vai sofrer nenhum desvio, nenhuma deflexão, né? O neutro, lógico, o elétron... O negativos vai para o lado direito, né? E o restante que é positivo. Para o lado esquerdo, justamente. O restante para o lado esquerdo. Aí sim, né? Fazendo quanto maior a massa, maior o raio, ó. A distância que vai sair do ponto, você vê que, no caso aí, o pósitron tem a massa menor do que o próton. O próton é menor que o alfa. Então, ela vai ter um raio menor. Nós vimos lá que depende da massa. Isso. Né? Isso, é de acordo com a massa, não com a velocidade. Um elétron com velocidade inicial V0, a velocidade não é zero, a velocidade inicial, né?
atravessa sucessivamente regiões 1, 2 e 3. Olha aí. Fez um círculo e voltou, né? Da figura que está representada aí para vocês. Terminando o trajeto com a velocidade V maior que V inicial. Não é zero aí no início, é uma velocidade qualquer. E no final ele termina com uma velocidade maior ainda do que aquela que começou. Que tipo de campo é aplicado em cada região e com que direção e sentido? Será que é o mesmo campo? Poderia fazer isso, né? Deixa eu só apagar aqui. Cada região está representada. Vamos começar com a primeira, né? Região 1. Então, a região 1 aí, o que vai acontecer? Opa, deixa eu apagar esse outro aqui que tem uma... Vai ter animação aqui. Vai. Bom, movimento acelerado, né? Porque falou que está aumentando. Essa é a primeira parte. Então, o campo jogou aí carga negativa. Atraiu pela placa positiva, né? Isso. A movimento força, acelerado. Isso. Uma força magnética agiu, fez a curva, que é aquele que nós vimos, e saiu desse campo, né? Isso. Aqui dobrou um pouco, é a curva, né? Tá dizendo assim, mas é só representando, ele vai voltar aqui, ó. Movimento acelerado também. Continua acelerado. E aqui o campo saindo, tá? Quando é a bolinha aqui, lembrando que o campo tá saindo, tá vindo da lousa ou da TV para você. Aqui o contrário, né? Do inicial. Tava descendo, então, as 3 etapas aí. Na região 1, o vetor campo elétrico se dirige para baixo, né? Campo elétrico, não magnético. Na região 2, o vetor campo magnético está saindo perpendicular ao plano da figura. Que é esse caso aqui. E na região 3, o campo elétrico se dirige para cima. Porque o campo elétrico ele vai acelerar a partícula e o campo magnético vai fazer ele desviar. Isso. Então aí, primeiro acelera, o terceiro acelera e o segundo ele... Muda de direção. Isso. Por isso que é vetor. Mudou de direção, é vetor, né? A intensidade de B será dada pelo produto vetorial, né? Força por velocidade. Que aí, no caso, nós vimos, né? Que é perpendicular, né? Transversais. Para que o caso particular onde B e V são perpendiculares, ele vai calcular da seguinte forma. É dada a equação, onde B é o campo magnético, Fm é a força magnética, e, para finalizar, a carga elétrica, C, né? Então, V é velocidade, né? Aqui, essa força magnética, nós vamos ver ainda, né? Que ela surge com o movimento de algumas barras, você consegue criar, dependendo do ângulo também, né? Você consegue criar ela. E aqui, velocidade em metros por segundo. A unidade é adotada para a intensidade de campo magnético, é o Tesla, e já foi falado anteriormente aí também. É dado aí. Nikola Tesla, né? Isso. O Tesla é a intensidade de um campo uniforme em que uma partícula eletrizada com a carga de 1 coulomb se move com a velocidade de 1 metro por segundo, perpendicularmente ao campo magnético, quando submetida a uma força magnética de 1 newton. Isso aqui é um Tesla. Aqui o campo, a velocidade perpendicular, né? Ângulo de 90. B e V estão no mesmo plano e a força magnética plano perpendicular aos dois. Isso. Então aí essa força magnética ela acaba aparecendo, né? Bom, aqui as unidades, sempre lembrando de olhar, porque na hora da resolução é necessário estar na unidade correta. Ou se não, se for pedido, né? E se aparecer Tesla, já sabe que tem que ter Newton, coulomb, metro e segundo. Bom, a carga movendo-se em uma direção qualquer. Se a velocidade V da partícula eletrizada formar com o vetor de indução magnético B um ângulo, no caso qualquer, né? Podemos determinar as componentes de V na direção de B e na direção de... Perpendicular a B, porque aquelas que forem na direção de B é nulo. Isso. A componente ou perpendicular é a maior possível, justamente. Né? É a maior possível. Mas aí com a decomposição vai ser menor do que a real, né? A velocidade real.
Que a velocidade aqui, na realidade, é um vetor que está decompondo este vetor aqui, né? Nós vimos lá no início o principal... que toda velocidade, mesma direção e sentido de B é nula. Porque esse aqui praticamente não vai interferir, nós não vamos usar. Essa parte não vai interferir. Não vai usar, só vai usar o outro que é perpendicular. Decomposição de vetores, né? Não esquecer isso. Que esse símbolozinho que aparece ali, né? É de perpendicular, né? E é esse que nós vamos utilizar. O paralelo é 2 tracinhos. Isso não vai ser usado. Nós, Ele não tem nenhuma serventia devido àquela situação, né? De estar na mesma direção. Então, com o V paralelo, esse Vzinho decomposto aqui, ó, tem a mesma direção que B, não provoca o surgimento de força magnética. Mas a componente perpendicular, sendo ela, né, em relação ao campo magnético, faz surgir uma força magnética, tal que nós vamos utilizar essa equação somente com a componente. E quem vai aparecer? O seno desse ângulo. Então, onde θ, né, é o menor ângulo possível. Então, pessoal, dá uma olhadinha aqui. Toda vez que você tiver ali essa situação, se eu tenho um objeto aqui e outro meio que inclinado, não necessariamente fazendo um ângulo de 90 graus, ele fala que só a componente que está fazendo o quê? Um ângulo de 90 graus. Aí você decompõe a velocidade, joga para lá, para poder utilizar. E a outra, o que eu faço? A outra você não utiliza. E para utilizar na perpendicular aqui, você vai acabar usando, né? V, no caso, perpendicular e usando um ângulo. Quem é o perpendicular? É seno de θ. Então, aí tem que lembrar um pouquinho de trigonometria, justamente, essas situações. Mas nós falamos aqui muito sobre a questão de criar, né, Décio? Olhar como ocorrem essas linhas de campo. Será que dá para fazer? Nós vamos trazer aí um experimentozinho, vamos tentar mostrar, né, como forma essas linhas de campo. Vamos voltar lá para o slide rapidinho, só para dar uma olhada na equação aí, enquanto... E lembrando aí que antes, sendo de θ, sendo de 90 é 1, por isso que antes a gente não colocou o seno, né? Isso. Aqui, ó, continuando aqui, enquanto o professor Mac prepara o experimento para a gente aqui, nós falamos aqui, se B, Fm, né, a força magnética, QV seno de θ, nós vamos concluir o quê? Que quando o V for zero, não importa, se V é zero, tudo isso é zero. Se a carga também for zero, não tiver carga, não tem nada ali também, a força vai ser zero. Se o θ for 0 a 180, então nós sabemos que o seno de 0 a 180 é zero, então a força vai ser zero. Só haverá, e se for 90 graus, aí é máxima, porque o seno de 90 é 1. E qualquer outro ângulo entre 0 e 90, maior que 0 e menor que 90, nós aplicamos essa equação aqui completa, onde nós temos, então, o seno de θ, que pode ser 0,3, 0,8, 0,6, 0,7, né? A gente sabe que entre 0 e 90, os números vão variando também, né? De 0 a 1. Então, pessoal, vamos lá agora mostrar para vocês as linhas de campo, né? Que a gente está trabalhando aqui. Pessoal, dá uma olhadinha aqui. Colocar nós temos aqui, antes, né? No caso, limalha, né? Então, segura aqui, pessoal, rapidinho. Esse aqui, esse ímã, vou colocar aqui que ele é meio perigoso. Mas aqui, ó, a limalha de ferro é só mesmo... Tem umas mais fininhas, que é o caso dessa daqui. Ferro ralado. E tem outras um pouco mais densas, né? Mais grossas, os carocinhos maiores, vamos dizer assim, né? Então, o que vai acontecer? Nós vamos colocar... Farinha que o... Professor Décio, na realidade, vai... Deixa eu pegar esse ímã aí, professor Décio. Você vai segurar esse outro aqui. Aqui perto eles não são muito legais, não. Aí colocar embaixo. Vou colocar a limalha primeiro, para eles verem. Não vou jogar devagarzinho para formar isso. Não, pode colocar aqui, grudado. Aí o que vai acontecer? Inclina um pouco. Não, gira. Gira dá para ver lá. Aqui, porque aí eu vou conseguir. Isso. Só baixa um pouco. Aqui. Ela vai cair ali mais. Vamos dar uma aproximadinha aí para que vocês vejam. Olha só, o que vai acontecer? Eu vou jogar bem devagar essa limalha para ir formando as linhas que foi falado. Olha lá, ó. Olha aí, ó.
Aqui é com cuidado, assim. Bem devagar, bem longe aqui, ó. Aqui não pode, se balançar, elas perdem, ó. Mais próximo, elas somem. Então, aqui eu acho que tem que inclinar um pouco. Mais um pouquinho para você descer aí. Para não cair, senão... Não vai cair, não. Aqui, ó. O que acontece? Está sendo atraído. Não está aparecendo muito bem, mas vamos fazer assim, então. Deixa eu aproximar aqui para eles. Aqui, vai ter que aproximar, não tem jeito. Olha só, pessoal. Aqui, ó. Olha lá. O que acontece? Tá vendo? Ó, ela se movendo lá, ó. Então, ó, você percebe que ali tem uma linha de campo. Você pode fazer isso com qualquer imã que você tiver aí, você vai perceber que ele fica até, brinco assim, que ele fica arrupiado ali, ó. Tá vendo ali, ó, ele move, mas é que como não dá para perceber bem, isso aqui vai servir para quê? Para que eles, segura aqui, professor, não encosta. Aí vai servir para que eles façam, né, esse experimento com algum tipo de ímã. Ah, mas como é que eu posso fazer? Olha só, aqui apareceu, olha lá, ó. Tá vendo? Ó, olha ela movendo, aparecendo as linhas, ó. Ó, aqui, ó. Ficou até arrepiado, né? Isso, ó. Ah, mas isso aí ó, sumiu, ó. Ó lá, ó, surgindo. Ela some e aparece as linhas de campo, ó. Aqui, só, não, só aqui, ó. Olha só. Tem que ter o anteparo aqui, o anteparo que o professor desce, senão não rola. Ó, o que acontece, você percebe ali que levanta, ela some, pozinho e volta. Então, isso aqui é as linhas de campo. E convencionou, né, que sai... Linhas de indução, né? Isso. Indução do campo magnético. Sai do Polo Norte e chega no Polo Sul. Exatamente. Então... Para vocês aí, até... A aula continua, daqui né? a pouco. Isso.